Seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas, hoje com o professor Pinto da Costa. Olá, professor, tudo bem? Olá. Terceira moção de censura ao Governo, ao Executivo de José Sócrates em apenas 6 meses. Desta vez foi o CDS-PP na Assembleia que lançou esta moção. Teve razão de ser, na sua perspectiva? Esta notícia, este acontecimento, pode permitir algumas ilações, alguns comentários. Era, digamos, um desfecho esperado, porque havendo uma maioria absoluta, não teria e não terá naturalmente viabilidade uma moção de censura, porque o número de votos vai rejeitá-la. Para além disso, pode pôr-se em questão a utilidade ou inutilidade de um hábito de moções de censura. Parece-me que se pode concluir que a qualidade de uma moção de censura, que deveria ser uma coisa extraordinariamente importante e usada em situações excepcionais e de muita gravidade, porque temos que ver o que é uma moção de censura ao Governo. É uma moção de censura ao Governo. Não é um pretexto para que uma determinada corrente tenha oportunidade para se afirmar. Portanto, uma moção de censura rejeitada, 2 moções de censura rejeitadas, 3 moções de rejeição, de censura rejeitadas, tem um efeito perverso. Aquilo que não se pretendia vai dar ainda mais força ao Governo. Quer dizer, a Assembleia da República não concordou com a moção de censura, porque não estamos intrinsecamente a analisar qual era o conteúdo, mas sim o que a população pensa. Eles eram contra o Governo e o Governo ganhou porque aquilo que eles diziam não teve cabimento. Ora bom, eu julgo que deve haver uma certa parcimónia e haverá que, na minha opinião, rever alguns aspectos. Quer dizer, o povo deu confiança ao Partido Socialista para governar. Portanto, deve governar, na minha opinião, durante 4 anos. Bem ou mal, isso é perfeitamente secundário, desde o momento que, finalmente, dê contas daquilo que fez. Por outro lado, acontece, personalizando no engenheiro Sócrates, que não era necessariamente exigível que ele fosse o primeiro-ministro, pelo menos tem o aval do Presidente da República, ao tê-lo nomeado primeiro-ministro, podia ter nomeado outro qualquer, não era obrigado a isso, veio reiterar a confiança pessoal nele, para que formasse o governo, etc. Ora bom, portanto, parece-me que, assim como discordei com a atitude tomada relativamente ao Dr. Pedro Santana Lopes, discordei, também discordaria agora, na mesma qualidade, se por qualquer razão fosse interrompida a possibilidade de ele governar durante 4 anos. No fim, é que nós vamos ver como é que na realidade era. Senão começamos a ter estas contradições que acabei de dizer. Isto não quer dizer de maneira nenhuma que eu concordo com o sistema, antes pelo contrário, porque parece-me que nós, portugueses, só vamos lá, ao sítio, quando separarmos o poder executivo do poder legislativo. Atualmente é uma miscelânea. Uma vez a gente vê certas pessoas no governo, depois saem do governo porque se calhar não eram os melhores para o governo, passamos a vê-los na Assembleia da República a fazer as leis de utilidade para eles próprios quando voltarem para o governo. Julgo que isto não é encontrar uma solução para um país que tem alguns atrasos em relação a muitos outros, inclusive de parceria com a Europa. Mas temos que aceitar as regras de jogo. Se as regras de jogo são estas, se o Presidente do Conselho de Ministros tem legitimidade, deixem-me ir até ao fim. E depois vamos a ver, porque todas as manifestações que estão a ver vão perdendo força, porque ele cada vez até goza um bocadinho com as manifestações que estão contra ele. Invoca determinados princípios, podem não ser muito lógicos, mas objetivos são, porque realmente ele tem o poder, continua com o poder, traçou um determinado caminho. Não estamos agora a discutir também, estamos a discutir os princípios da moção, se é o bom ou o mau, mas é aquele que ele julga que é o mais conveniente.
Portanto, deixa-me ir até ao fim e evitemos estas moções que eu acho que não aproveita a ninguém. Não aproveita a nenhum partido, não aproveita a nenhum cidadão, não aproveita a nenhum à imagem que o país possa ter lá fora em termos de democracia assim chamada. Sim, estas moções são derrotadas logo ao início, visto que há a tal maioria PS, não é? Ou seja, qualquer partido que lance uma moção de censura ao Governo saberá que ela não será aprovada em Assembleia da República. Pode haver uma explicação, é o prazer de sofrer. Porque a partida realmente, se houver um espírito masoquista, apesar de tudo, já sabe que vai perder, mas vai jogar o jogo de luta livre, ou de boxe, ou de outra coisa qualquer, a priori sabendo que vai perder. Acho que não será um aspecto masoquista, mas sim mais uma oportunidade para, nem sempre da maneira mais elegante, através da Assembleia da República, que hoje tem uma expressão muito maior do que tinha há uns anos atrás, onde tudo era fechado. Hoje a comunicação social dá em direto aqueles insultos, tanto de um lado como do outro, que ultrapassam, digamos, aquele mínimo de decência da linguagem. Não sou eu que o digo, basta ir ao dicionário e ver as expressões, as construções, as frases e o tipo de argumentação. Julgo que talvez nós devêssemos repensar em toda esta matéria para além das intenções, procurarmos alguma eficácia, não só a eficiência. Eficientes são, eles ficam com a camisa toda a suar, isso é que é eficiência. Mas a eficácia em termos de resultados práticos não temos visto muitos. Paulo Portas também foi eleito pelo povo, está ali como deputado da Assembleia, também foi eleito então por votos. Pergunto-lhe, Paulo Portas diz a José Sócrates que a moção estava na rua em dia de mais uma manifestação em Lisboa. A moção realmente está nas ruas ou não? Ou não é um sinal do povo? Isso, digamos, em retórica tudo é possível e às vezes até tem um certo efeito. Mas, efetivamente, uma moção tem a sua contextura própria, quer dizer, não há moções no meio da rua, pois efetivamente quando se pretende essa experiência é dizer que é vontade do povo, pois num Estado de Direito a vontade do povo, os bons ou maus que lá estão, é vontade do povo. Não foram extraterrestres que elegeram os deputados que lá estão, não foram. Foram cidadãos que no pleno uso, nem sequer eram obrigados a votar, mas no pleno uso do seu direito de cidadania, votaram naqueles senhores. Portanto, não podemos discutir se são bons ou maus. São os deputados que o povo quis. Agora, realmente, a funcionalidade, isso já é outra coisa, porque o povo não votou na funcionalidade. Votou nas pessoas, nem sequer nas pessoas, votou sobretudo nos partidos, porque se a eleição fosse nominal direta, se calhar a pessoa na sua cidade escolheria alguém que até poderia não ser do seu próprio partido, se tivesse filiação partidária, mas que realmente ele entendesse como, na base da cidadania, que era aquele que defendia melhor os seus interesses, que resolveria mais atempadamente os seus problemas, etc. Mas o sistema é como é e nós estamos no Estado de Direito e temos que cumprir as regras. Mesmo que a maioria não tenha razão, quem manda é a maioria. Vamos então ao nosso segundo tema. O tempo está a aquecer, é verdade, e com ele vem a preocupação com a qualidade da atmosfera, a qualidade do ar. Porque é só quando chega o verão é que nós nos preocupamos? Será que de inverno a qualidade do ar é melhor? Sabe que as nossas preocupações são cíclicas. Depende muito da oportunidade de haver outros assuntos com uma certa acuidade ou não. Depois há calor, as pessoas vivem mais diretamente com o ambiente, não se enclausuram tanto em casa, as pessoas também despem-se um pouco mais, põem a pele com a natureza, pois no inverno praticamente a pele que está com a natureza é cara. E alguns até põem uns capuzes para reduzir ao mínimo essa expressão. Portanto, é natural que de vez em quando venha isso ao de cima. É claro que o ar é fundamental, não é só o ar, é a água, hoje é tudo extraordinariamente importante e, portanto, o ar, a qualidade do ar, estamos a falar nela agora, quando vier o inverno, vamos, se calhar, queixar-nos de que não há água suficiente, porque não choveu o suficiente, etc. Portanto, há uma preocupação cíclica de temas de conversa, inclusive. Esta preocupação é uma preocupação séria, uma preocupação científica do ar. Porque, para mim, a grande dificuldade não é só a qualidade do ar, é a dificuldade em melhorar a qualidade do ar. Porque nós entramos numa determinada civilização que nos arrasta a convenientes e inconvenientes.
As tecnologias são maravilhosas, permitem-nos estar a transmitir a imagem neste momento que há 100 anos não era possível. Se estivéssemos os dois aqui a conversar, éramos nós e acabou. Não, quer dizer, há uma transparência naquilo que nós dizemos e em cima do acontecimento. Mas há inconvenientes. Se calhar as radiações que são emitidas e em pequena quantidade pelos televisores são capazes de nós aguentamos-las e temos que aguentar numa base de uma seleção natural, mas um bebé recém-nascido à beira de uma televisão pode ser grave. De modo que nós temos que ponderar os prós e os contras. O ar, é evidente que o ar tem que conter os gases da explosão. Não vamos andar todos de bicicleta. Alguns andam de bicicleta, digamos, com uma afirmação contra a poluição do ar. Não é só isso. A própria indústria, se nós formos substituir as carbonizações por energia atómica, viramos de um lado para o outro lado. Então já não temos tanto dióxido de carbono, mas temos radiações que se calhar podem ser ainda mais nefastas, mais prejudiciais. Portanto, quer dizer, é difícil. Na realidade, há algo de pouco que se pode fazer e que seria muito. Era nós não aumentarmos as nossas florestas de cimento, que é o que temos agora, não temos árvores, e em vez dos espaços que ainda há disponíveis para edificar, para as imobiliárias, não. Proibir e fazer parques. Árvores que fossem o pulmão da cidade, o pulmão da vila, o pulmão da aldeia. Não, cada vez mais, com o tal dito progresso, cada vez mais há menos oxigénio e há mais dióxido de carbono. Ao passo que as árvores, as florestas, podem temperar esse jogo do monóxido de carbono e até dióxido de carbono e outros gases ainda relativamente ao oxigénio. O que nós precisamos é de oxigénio. A nossa maneira de tratar o ar não é bem nesse sentido, de que ele tenha mais oxigénio, antes pelo contrário. Cada vez tenha menos oxigénio e que tenha mais. O resto são intenções, que não haja caminhões a produzir tanto. Produz, mesmo não que produza pouco, já produz demasiado para, digamos, se manter do ponto de vista ecológico a nossa saúde. Porque hoje nós, ao fim e ao cabo, o que é que somos? Somos o que respiramos, fundamentalmente, e somos o que bebemos. Porque, do ponto de vista genético, é importante, mas a genética só representa 30% daquilo que nós somos. A aprendizagem e a influência do ambiente é 70%. Portanto, com a genética podemos melhorar pouco. Mas tem a sorte de quem nascer mal feito, muito errado, com os tais 70% pode melhorar. Mas para isso tem que ter ar de qualidade, de forma que a preocupação atual das comissões, etc., as comissões são sempre vantajosas do ponto de vista teórico. Depois vamos ver, passado o efeito prático, o que é que aconteceu. A comissão, por excelência, nem funciona. É uma comissão, tem um presidente, tem os secretários, etc. Vai reunindo de vez em quando, nem muito, e em resultados práticos, passados 5 anos ou 10 anos, o que é que resultou daquela comissão? Em regra, nada. E quando não resulta nada já é positivo, porque às vezes quando fazem coisas não são as melhores em relação ao ar. De forma que acho muito louvável toda esta preocupação que temos agora. O Norte tem o seu movimento, o seu programa de coordenação e desenvolvimento regional do Norte. As pessoas que estão à frente são muito interessadas, têm boa cabeça. Agora, digamos, não basta ter boa cabeça. É preciso, na realidade, que haja recursos humanos, que haja materiais e, além disso, outra coisa que é o mais difícil, que é arranjar mentalidades. Portanto, as mentalidades é que é complicado. Eu pergunto quem é que está interessado em não encostar o automóvel para não produzir maior poluição, ir incomodamente num autocarro de transporte coletivo porque não tem aquele mínimo de qualidade que deveria ter para a pessoa se poder transportar. Portanto, é um ciclo muito complexo que de intenções está certo, não é? Nós vamos nos preocupar todos com o ar. Gostaria muito, se estivéssemos daqui por 20 anos, os dois aqui a falar, a dizer, agora pode-se respirar no ar, já podemos andar aí pelas cidades, que aquilo só tem árvores, já não construíram mais, etc. Como é que o Norte pode lutar sozinho quando Portugal não cumpre o Tratado de Quioto? As metas do Tratado de Quioto para Portugal não foram cumpridas? A resposta é facílima, não pode. Ninguém pode lutar sozinho, porque nós hoje temos que cooperar com os esforços dos outros em sintonia. Portanto, qualquer que queira realmente
cumprir os princípios do Kyoto sozinho, é um marginal. Porque o normal, em critérios matemáticos, é não cumprir. É preciso ver que há países que assinaram e não cumprem, e outros que até se recusaram a assinar. Portanto, quer dizer, há outros valores, para além do ar que estamos aqui a ver, que é sempre o mesmo, é o cherchez la monnaie, como eu costumo dizer. Portanto, esse é que é o problema, o primo móveis da questão. De qualquer modo, há uma ação pedagógica que é importante falar nisto, falar que é o interesse de cada um de nós em termos de qualidade de vida. Quanto melhor for o ar que nós respiramos, quanto melhor for a água que nós bebemos, maior probabilidade temos de não estar doenças, porque a doença, ao fim e ao cabo, não existe. A doença é uma falta de bem-estar físico, mental e social. O indivíduo a respirar em termos de falta de ar, como é que há de ter bem-estar físico? Não pode, nem mental. Nem o cérebro funciona adequadamente porque tem a falta da matéria-prima, que é a glicose, que tem que ser queimada de acordo com o oxigênio. Se faltar um deles, não funciona. É de ter esperança, sobretudo, que as pessoas acordem e que, nesta fase, mais importante do que tudo é discutir o problema e consciencializar, sobretudo os mais novos. Porque, para os mais velhos, talvez seja perder tempo. Mas, para os mais novos, logo desde que nascem, programas educativos, pedagógicos, mesmo antes de irem para as escolas, em casa, é difícil porque se calhar os pais não são os melhores pedagogos nesta matéria, mas nos infantários que já têm técnicos de educação, no ensino básico, no ensino secundário e assim sucessivamente, porque não, também introduzir esta matéria como obrigatória nas universidades, fosse qual fosse o curso, porque para grandes males, grandes remédios, nós estamos num plano muito negativo, subi-lo um bocadinho. Como nunca é demais repetir, quero que diga meio dúzia de itens que o cidadão comum possa fazer para melhorar a qualidade do ar. O melhorar a qualidade do ar é, primeiro, não fazer fogueiras quando não necessita dele. Segundo, recuperadores nos esquentadores, porque a energia calorífera pode consumir menos oxigênio em sistemas de recuperadores. É claro que o recuperador tem que estar afinado. Portanto, se não estiver afinado, pode ser pior a emenda que o soneto. Sobretudo isto, não deixar as torneiras abertas. Não tomar banho demoradamente durante horas a cantar ópera ou a cantar o fado. Não, quer dizer, a água é necessária, é um bem, serve para a pessoa se ensaboar, a seguir deitar água no corpo para manter a pele também em boas condições de respiração. Porque quanto melhor estiver a pele com capacidades rentáveis de respirar, menos oxigênio vai consumir. Portanto, são pequenas atitudes, as lixeiras, a poluição do ar, tudo isso vai efetivamente também alterar a própria qualidade do ar, porque material em decomposição, putrefação, vai libertar carbonetos e vai libertar dióxido de carbono. Portanto, vai alterar, não é só a qualidade, é a eficiência do ar que nós acabamos por respirar. Já não quero dizer, já ar por ar, não terá muita lógica, mas isso fica à consciência de cada um, em andarmos a fazer a apologia do ar e depois não tirar cá para dentro, estar a fumar, a substituir o ar por materiais que vão contaminar o ar. Portanto, quer dizer, explicar às pessoas isto, e se nós tivermos uma missão capaz, do ponto de vista pedagógico, de penetrância, ou seja, que o outro compreenda e que diga, afinal, se calhar vale a pena, e então vai limpar melhor o seu ambiente, pode ser o seu passeio na rua, pode ser as lixeiras, tapar, fechar a tampa, etc. Tudo isso pode contribuir, de alguma maneira, para que o mesmo ar que exista represente muito mais ar, porque a qualidade passa a ser muito melhor. Vamos então para o nosso terceiro tema. Ficam aqui os seus conselhos. Programa de intervenção em oftalmologia do Hospital de São João. Portanto, num dia normal fazemos 25 operações às cataratas. Arrancou este programa e foram feitas 50. É vantajoso. E é vantajoso para quem este programa? É vantajoso para todas as pessoas, pois é evidente, se há uma certa metodologia que permite fazer 25 operações e outra metodologia a contento dos interessados, quer dos utentes assim chamados, quer dos profissionais, subir para o dobro, acho que não tem qualquer espécie de discussão. Ao fim e ao cabo, isto não é mais do que um aproveitamento dos recursos. Rentabilizar os proventos materiais. Muitas das salas
cirúrgicas, se tiverem recursos humanos, por que não funcionar 24 horas sobre 24 horas? Por que não? Mas isto também é um custo acrescido para o Estado. É um curso acrescido para o Estado se partirmos do princípio que o Estado não tem nada a ver com a saúde da população. Se atendermos a que neste momento a Constituição da República diz que haverá um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, é o que está lá, não foi eu que o disse, é o que está lá. Não percebo bem como é que está a dizer que é um acréscimo para o Estado, porque o Estado não terá acréscimo nenhum. O Estado terá que inventar mecanismos económicos e financeiros para que, tendencialmente, cumprindo a Constituição, cada vez seja mais gratuito para a população, para o utente. É claro que o problema aqui também se pode dar um conselho, é que em vez de nós nos preocuparmos tanto com os doentinhos, coitadinhos, nos preocupemos e louvemos para aqueles que têm saúde, evitando que eles venham a adoecer. E, portanto, será na prevenção, como aliás existe cá em Portugal já há bastante tempo, na área materno-infantil, e isso deve-se ao Dr. Albino Roso, realmente que foi o grande pioneiro nesta área, nós temos uma mortalidade infantil mínima relativamente às outras deficiências na área de saúde e inclusive comparando com o estrangeiro. O que é que fez? Andou a tratar as grávidas? Não andou a tratar, num sistema de prevenção dos filhos e das mães, num mecanismo que realmente foi bem recebido por todo o país. Esta mentalidade deve ser aplicada a todas as outras doenças. Pois nós temos institutos de oncologia maravilhosos. Pois, mas se nós jogarmos na prevenção do cancro, se calhar temos menos casos para resolver. E há muito cancro que pode ser evitado, se for diagnosticado atempadamente. Facilmente. Acha que este programa devia estender-se a outros ramos da medicina também, para acabar com as filas de espera? Teoricamente, sim. Na prática, há primeiro estudar o terreno. E este é então o piloto? Este foi o piloto, talvez por ter sido o mais badalado e escandaloso, uma vez que uma pessoa estava meses agora, pode não estar, mas estava meses, às vezes anos, à espera de uma operação que em poucos minutos ele não via, em poucos minutos passava a ver. Portanto, isso é espetacular em termos. Nas outras áreas, todas as pessoas devem tentar resolver o seu problema, mas tem que se estudar qual é o campo e o género da eficiência e se vale a pena insistir ou não. Se me pergunta, valerá estar a pagar e pôr os outros serviços todos a trabalhar aos domingos? Não sei. Primeiro é preciso ver se os outros, porque isto é um problema de classe, é um problema de que os oftalmologistas viram a razão e aceitaram trabalhar aos domingos. Porque, efetivamente, também não podem trabalhar à semana, porque à semana estão a fazer outras coisas. E um oftalmologista não é um escravo. E, portanto, se ele tem o seu dia normal de elaboração, tem direito, como qualquer outro cidadão, depois a deixar de trabalhar nesse dia. Bom, mesmo que lhe fossem pagar muitas horas extraordinárias, ele, se calhar, já não dava o mesmo rendimento do que trabalhando só aquele período que é razoável para qualquer cidadão. Que tem que se distrair, tem que dormir, até tem que comer, pois tem que ter a sua base de lazer, será diferente. Se realmente, em face de certos proventos, um grupo de oftalmologistas aceitou trabalhar aos domingos, aí já trabalha em melhores condições. Aos domingos, nós até no trânsito nos deslocamos com mais facilidade. Até Exatamente. Isso. Portanto, o ambiente de trabalho, naturalmente, é mais pressionado. Mais. Porque ele está ali. Até repare, porque eles estão, os médicos oftalmologistas que entraram no chamado PIO, neste programa, e eles começam a trabalhar às 7 horas da manhã. Ora bom, não estou a ver que o horário de trabalho pudesse ser mudado. Isso dava manifestações terríveis. À semana, num dia lugar, começarem a trabalhar às 7 horas. Até porque o próprio desenvolvimento normal do trabalho é às 8 horas. O que é que o médico oftalmologista faz? Chega às 8 horas. Chega às 8 horas, vai programar o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer, tem uma reunião com os colegas para distribuição de serviço, etc, etc. Vai preparar tudo. Quando é que ele começa a operar? Lá para as 9 horas, 9 e meia. Não pode ser antes.
Ora bem, aqui já está programado, a priori, já sabe que às 7 horas da manhã do domingo não tem reuniões nenhumas, já sabe que vai operar aquele senhor desta e daquela circunstância. Muito mais rentável. Pois, portanto, quer dizer, a pessoa já está, depois é um regime totalmente de voluntariado. Preciso ver isso, porque ao domingo, em regra, eles trabalham 3 domingos, porque às vezes há um outro domingo que até estão de serviço. E estando de serviço, já não entram neste esquema. E este trabalho é um trabalho, digamos, de adesão. Portanto, há uma questão psicológica aqui. Há um sistema de voluntariado, porque ninguém é pressionado. Por outro lado, os especialistas já aceitaram neste serviço, de forma que não há estagiários a fazer estas operações. Já são pessoas qualificadas, cujo rendimento, a confiança dos doentes e da própria equipe é muito maior, como é natural, ninguém nasce ensinado. E a prática só se adquire praticando. Isto é uma verdade inegável. Mas é mais fácil entregar uma tarefa a uma pessoa que já tenha traquejo, que tenha experiência, que à vontade saiba resolver qualquer problema, do que às vezes estar uma pessoa que está a começar. Portanto, aqui não há estágios, não há estagiários, são médicos e especialistas e com uma capacidade que lhes permite, digamos, ir para o resultado que aconteceu agora de, num domingo, fazerem muito mais intervenções cirúrgicas do que fariam à semana. Enquanto é uma questão de acordo, isto é uma espécie de contrato eventual, se na realidade a senhora Ministra ofereceu X e se eles aceitaram X, todos batem palmas e estão felizes. A questão é que ambas as partes estejam satisfeitas com o contrato que foi elaborado. Exatamente, e vamos ver se as listas de espera, pelo menos oftalmológicas, chegam então ao fim, não é verdade? Pois, as listas de espera é um bocado complicado, porque tem-se falado muito em listas de espera, mas a lista de espera de quê? Eu posso ter um doente e tenho que estudar o doente. E eu não sei se o doente pode ser operado ou não pode ser operado. Se haverá vantagem para o doente a ser operado ou não, isto demora tempo. Pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, tenho que reunir com outros colegas, vamos ponderar. Portanto, as listas de espera têm que entrar em linha de conta com isto tudo. E eu quero operar um doente, mas não tenho sala de cirurgia, a não ser daqui por um mês. Eu não vou sequer ter estultícia de estar realmente a adulterar o serviço de urgência, que é para outra coisa, que é para aquele doente que está eminentemente em riscos de morrer, é por isso que deve ser. Não estou agora, digamos, à latre, em português, pela porta do cavalo, a inventar uma urgência que não existe para estar a operar o doente no serviço de urgência que não foi feito para isso. Portanto, a urgência tem que ser dimensionada. Números, é importante que as pessoas ficam impressionadas mais com os números do que a análise qualitativa e circunstancial do que querem dizer esses números. Esta solução foi encontrada para a oftalmologia. Naturalmente que os responsáveis, dado o exemplo positivo que está a ser conseguido, que vai alastrar, consoante, eu acredito, a todo o país que tenha disponibilidades oftalmológicas, evitando que vão para o estrangeiro, e a outros serviços cá em Portugal que seja aplicado. Portanto, agora, isso já é um problema, digamos, de administração, em termos de política, da senhora Ministra ver quanto é que os senhores médicos deste ou daquele hospital querem para trabalhar ao domingo, porque também depende, não é? Quanto é que vale o domingo para não ir passear com a mulher e os filhos para a praia? Não sei. Cada um terá o seu custo, terá o seu preço. Exatamente. Obrigada pelos seus comentários, professores. Palavras Cruzadas chega então ao fim. Continuo na companhia da RNTV. Estamos aqui.